Vamos começar. O tema que a gente vai começar a trabalhar hoje é Guerra Fria. Guerra Fria. Esse tema aqui que é um tema, esse tema aqui que é um tema bem amplo. Eu digo para vocês tranquilamente, a gente vai um tempo bem considerável aqui nesse capítulo, porque tem muita informação, tá, gente? Normalmente assim, ó, turma, é interessante, uma coisa que a gente poderia falar aqui no primeiro momento é para vocês, né, falarem um pouco sobre, assim, conhecimentos prévios sobre o conflito, né? Então, ali, claro, que quando a gente pensa em Guerra Fria, a gente pensa num mundo prestes a uma guerra nuclear, a gente pensa em espionagem, a gente pensa em corrida espacial, a gente pensa em Estados Unidos e União Soviética e tudo o que aconteceu no mundo de 1945 até 1991 e algumas coisas posteriores, porque ainda tem muita gente com a mentalidade ainda no tempo da Guerra Fria, né? Tem gente que ainda acha que a União Soviética existe, né? Na verdade, a União Soviética ela existe só, né, nem Deus, né? Ela existe só nos corações e mentes de algumas pessoas, né? Então, enfim, tá? A Ursal, né? A Ursal é uma, né? Eu ganhei ano passado uma camisa da Ursal de uns alunos lá no Três Códigos. Eu digo, cara, vai tá. Eu tenho aqui, inclusive, eu já mostrei para vocês a camisa daquele material, né, da União Soviética. Aqui eu tenho até eu tenho um material porque eu ganhei, né, lá da outra escola, eles estavam doando, daí eu fiquei com o material. A coisa da Ursal é genial, né, cara? A mentalidade, a criatividade da galera é fora. Mas aqui, ó, né, nesse material de vocês, no livro de vocês, acho que vocês devem ter recebido o material físico, ou para quem não tem o material físico, só no digital, na página 22, vocês têm ali no começo desse capítulo, vocês têm dois pontos, né, gente? Vocês têm ali uma tira, né, um quadrinho do Calvin e do Haroldo, né, que é uma tirinha do cartunista dos Estados Unidos, Bill Watterson, e abaixo vocês têm um pequeno fragmento do livro Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Esse livro é um baita livro. Tá? Esse livro Era dos Extremos, eu digo para vocês, eu li esse livro na faculdade. Eu não tenho esse livro físico, né? Eu tenho ele digital. O livro do Hobsbawm, ele normalmente não é muito barato, né? E aí eu acabei conseguindo a versão digital. Eu li ele físico na faculdade. O único do Hobsbawm que eu tenho aqui é um sobre teoria da história, um livro chamado Sobre História, que eu tenho do Hobsbawm, tá? Mas ali, vamos começar primeiro olhando vamos começar aqui, turma, organizando a história em quadrinhos aqui, né? Organizando aqui a história em quadrinhos, diz ali, né? Tá o Calvin e o Haroldo, né? Vamos brincar de guerra? Aí o Calvin, tem tantos modelos. Eu serei o destemido americano, defensor da liberdade e da democracia. E você vai ser o repugnante e descrente comunista opressor. Nós começamos a guerra. Aí, se você for acertado por um dardo, você está morto e o outro lado ganha, ok? Certo. Aí os dois vão lá, põe, né? Você olha, tipo de brincadeira estúpida, não acha? Né? Na verdade, né, gurizada, na verdade essa charge, né, gente, essa charge, assim, ó, quem que é o Calvin? Calvin, ele é um garoto de 6 anos, né, ele é um garoto muito criativo, e ele tem como seu melhor amigo o tigre, é um tigre de pelúcia, que é o Hobbes, né, o Haroldo, na verdade. Aqui, na verdade, ele ficou, na verdade, no Brasil ele ficou conhecido como Haroldo, mas o nome original do tigre é Hobbes, né, como do filósofo Thomas Hobbes. Na verdade, aqui, gurizada, o Calvin, ele é um cara muito imaginativo. O seu melhor amigo é o Hobbes, ele ganha vida nas aventuras imaginárias do menino. Então, assim, ó, né, aqui no Brasil, ele recebeu o nome de Haroldo, deixando de lado a referência ao filósofo inglês Thomas Hobbes. Para compreender a ironia dessa tira, porque é uma ironia, né? Então é importante vocês atentar para o modo como Calvin associa-se aos discursos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Essa tira aqui, para vocês terem uma ideia, ela foi publicada em 86, no auge
né, do ápice da chamada Guerra Fria, né? Então aquela coisa dos americanos como heróis, né, dos filmes ali, né? Inclusive, né, alguns de vocês devem ter assistido a terceira e agora que deve estar para entrar a quarta temporada daquela série Stranger Things. Quem que é os vilão ali? Além dos bichos lá, os Os soviéticos, não é? soviéticos. Exatamente, os soviéticos, né? Então lá os soviéticos são eles. Então, assim, ó, parece que 30 anos depois, quase do fim da União Soviética, ainda há essa, né? Sempre os russos malvadão, né? Imagina, eu olhei a terceira temporada de Stranger Things, eu olhei, né? Eu Eu não falo acredito que deve ter alguma coisa assim escondida que hã? os russos estão fazendo. Né? E agora vai ter a quarta temporada, né? E já pelos trailers que estão circulando, já aparece mais os russos ali, só que dessa vez é fazendo os programas deles na União Soviética, né? E aí Uhum. eu, e aí eu fiquei surpreso, acho que, né, com um trailer que apareceu que o xerife está vivo. Ele não morreu, Sim, sim. que ele tá como prisioneiro na Sibéria, né? Então, eu digo, bah, vou ter que olhar vou ter que olhar essa série, né? Bah, vou ter que, me obrigou a olhar essa série, cara. Poxa vida, né? Mas assim, é claro que as referências sobre Guerra Fria tem várias aí, ó. Vocês devem ter assistido, alguns de vocês, algum filme do 007, os mais antigos. Vocês devem ter assistido os filmes do Sylvester Stallone, os filmes do Rambo, né? O Rock 4, vocês devem ter assistido, tem muita referência cinematográfica, vocês não têm ideia, né? Olha, a gente poderia falar uma aula só sobre filmes com a temática da Guerra Fria, que daria tranquilamente para nós fazermos as referências, né? Bom, o que nós temos aqui? E abaixo, então, tem o texto do Hobsbawm, né? O texto do Eric Hobsbawm diz ali, ó, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Sim, gente, durante muito tempo se acreditava, né, que, bom, que assim, ó, em 45 os Estados Unidos vão estourar a bomba atômica no Japão. 49 a União Soviética desenvolve sua primeira bomba atômica. E depois, a partir dali, eles começaram a construir um arsenal que, sinceramente, gente, dava para a quantidade de bomba atômica que eles produziram. Claro que hoje eles desarmaram várias delas, mas daria para destruir esse planeta aqui várias vezes. Olha, a ponto que só sobraria as baratas e a Rainha Elizabeth, eu acho, e o cara aquele dos Rolling Stones, eu acho, né, que só sobraria eles para repovoar a humanidade. Aquela minha teoria maluca, aquela teoria de brincadeira que eu falava para vocês lá da Rainha Elizabeth. Né? Então, assim, ó, tem uma. Professor, Ah, tem no TikTok um monte de vídeo, eu acho bem engraçado. Que, tipo, é Deus criando o mundo, daí ele cria aham, Adão e Eva, né? aham. Aí o Adão pergunta, quem é essa mulher aí? A gente não foi os primeiros a ser criados? Aí ele fala, ah, ela já estava aí antes de eu criar vocês. E era a Rainha Elizabeth. Ah, essa é boa, essa é boa. Essa eu não assisti, cara, não assisti. Mas o aqui, ó, né, tem duas perguntas aqui no caso, tem três perguntas, na verdade, né? Tem uma pergunta ali que fala, Hobsbawm cita uma definição de guerra do filósofo Thomas Hobbes. Que relação pode ser estabelecida entre essa definição e a Guerra Fria? Bom, turma, na verdade, para o Thomas Hobbes, a guerra ela não é apenas o confronto direto entre nações ou grupos inimigos, mas também a intenção de guerrear. Hobsbawm afirma que a Guerra Fria foi desse segundo tipo, pois as duas grandes potências da época, então Estados Unidos e União Soviética, elas não entraram em conflito direto, mas disputaram áreas de influência no mundo todo, a fim de conquistar a supremacia política, econômica, militar, mas também cultural.
Ah, isso também era uma guerra cultural, dá para nós dizermos isso aqui. Na segunda pergunta, diz de que forma o texto se relaciona com a tirinha do Watterson, né, da tirinha do Bill Watterson. Na verdade, a tirinha ela vai ironizar a ideologia da Guerra Fria do ponto de vista dos Estados Unidos, né, como os caras da liberdade, né, enquanto o Haroldo comunista opressor, que a gente sabe que nem sempre foi isso, né, os discursos, eles nem sempre eles condizem com a realidade. Isso é uma coisa que vocês podem perceber quando vocês estudam alguns eventos ocorridos ali naquele período. E aí, na terceira pergunta é qual a crítica expressa na tirinha? Bom, né, gente? Quando eles começam a brincadeira, os dois são atingidos ao mesmo tempo, e aí eles perdem a guerra. Então eles percebem que assim, esse tipo de jogo ele não faz sentido. Então dá para se concluir o seguinte, que se as duas potências entrassem num conflito direto, não ia sobrar mais nada. Né? Os quadrinhos eles também podem ser interpretados, esses quadrinhos como uma crítica às guerras em geral, porque as guerras elas provocam morte, elas provocam destruição, sofrimento em nome dos interesses de um estado ou de um grupo. As guerras normalmente elas possuem essa característica aqui. Então aqui, gurizada, né, nesse capítulo a gente vai começar falando ali sobre a questão da Conferência de Yalta, né? A Conferência de Yalta, a gente vai falar aqui sobre Doutrina Truman, Plano Marshall, OTAN, Comecon, Pacto de Varsóvia, vai falar sobre a divisão da Alemanha, a questão do Muro de Berlim, a gente vai falar sobre corrida armamentista e espacial, que era uma parte que quando eu era mais novo que vocês eu adorava isso, eu tinha os Atlas, né, com as imagens assim sobre as tecnologias que os soviéticos e os americanos criaram, né? É uma parte bem legal aqui de trabalhar. E também diz ali as disputas no campo dos esportes, né? Então ali, por exemplo, nesse material vai falar uma coisa ali que o campo dos esportes também havia uma rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, e vale lembrar também, por exemplo, que em 1940 os Estados Unidos não participaram das Olimpíadas de Moscou, boicotaram as Olimpíadas de Moscou, e em 84 os países do bloco socialista boicotaram os Jogos Olímpicos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Né? Então isso também faz parte dessa questão ali da Guerra Fria. Né? Então assim, gurizada, aqui no material que eu tenho, tem uma tem uma outra citação do livro Era dos Extremos. Esse livro Era dos Extremos, depois eu posso mandar para vocês um link para vocês acessarem esse livro. É um livro bem extenso, um livro bem grosso, né? É um livro assim, ó, ele é um pouco pesado a leitura, mas vale a pena vocês pegarem ele. Então aqui, ó, turma, né, realizada um pouco antes, deixa eu passar aqui na frente o material, realizada, esse esquema é muito bom, realizada pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Yalta serviu para que os aliados não apenas concordassem com a fase final da luta contra o nazifascismo, mas também decidir a organização do mundo no pós-guerra. E aí, então, nessa conferência, que ela foi em fevereiro de 1945, lá na Ucrânia, lá na Crimeia, Yalta, Estados Unidos e União Soviética definiram os padrões da nova ordem mundial. As proclamações a favor da paz e do entendimento, como as que acompanharam a fundação da ONU, elas acabaram não superando as divergências ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética, e aí a gente vai ter a formação de duas grandes áreas de influência, uma área capitalista, capitaneada pelos Estados Unidos, e uma socialista, capitaneada pela União Soviética. E durante, então, quase toda a metade do século XX, a segunda metade, a gente ficou nessa tensão aí sobre supremacia política, econômica, militar e cultural, que acabou sendo conhecida pela gente, né, e até hoje a gente usa o termo, o nome Guerra Fria, né. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, sempre que eu digitava, né, tempo atrás, quando eu queria pesquisar no YouTube, né, tu vê como a referência é uma coisa bem horrenda. Quando eu digitava no YouTube Guerra Fria,
escrevia lá Guerra Fria, né? Fazia lá, escrevia o Guerra Fria, me aparecia não um documentário sobre Guerra Fria. Na verdade, as duas primeiras referências sobre Guerra Fria, putz, eu tô até com o YouTube aberto aqui. Se vocês pegarem no YouTube e digitarem Guerra Fria, a primeira referência é um tal de cantor chamado Luan, e a outra é um grupo chamado Sorriso Maroto. Pensa na decepção do professor de história, tu abrir lá Guerra Fria no YouTube e aparece duas músicas que eu nem me atrevo a escutar, porque né, usar o nome Guerra Fria para música, desculpa, mas meio né, não gosto, né? Eu me lembro de uma canção que eu ouvia há muito tempo atrás que se chamava Liberdade e Guerra Fria, mas que não também meio, né? Enfim. Bom, então aqui, turma, vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui, ó. Uma cortina e uma doutrina. Vamos falar aqui então sobre um conceito criado pelo ex-primeiro-ministro britânico em 1946, Winston Churchill. Na verdade é assim, ó, turma, o que acontece? O Churchill, no final da Segunda Guerra Mundial, ele deixou o cargo de primeiro-ministro, mas ele vai reassumir o cargo em outubro de 1951, após a vitória dos conservadores nas eleições parlamentares daquele ano, e permaneceu no cargo de primeiro-ministro até abril de 1955. Então o Churchill ele foi primeiro-ministro britânico por duas oportunidades. Tá? Em março de 46, Churchill discursou numa universidade no Missouri, Estados Unidos, deixando transparecer no contexto a desconfiança e a incerteza estabelecidas no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Deixa eu pegar aqui um material aqui atrás para a gente se localizar. Tá? Na ocasião, Churchill acusou a União Soviética de ser um Estado expansionista e ditatorial que levantou uma cortina de ferro desde o Mar Báltico até Trieste no Mar Adriático, isolando os países sob sua influência do restante da Europa. Afirmou ainda que o expansionismo soviético ameaçava a paz e, portanto, deveria ser contido sob a liderança dos Estados Unidos. Ah, bom. Um ano mais tarde, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele solicita ao Congresso dos Estados Unidos o apoio aos povos que quisessem resistir à ofensiva ideológica do governo soviético. Então aqui, né, gente, do bloco soviético. E aí formula em março de 47 a chamada Doutrina Truman, que serviu de orientação para mapear a política externa dos Estados Unidos ao estabelecer o combate ao comunismo a qualquer custo, até mesmo por meio de intervenções militares nos países ameaçados por Moscou. Adoro esse termo aqui, né, gente? Na verdade, né, gurizada, uma coisa que ela é bem importante, tá, gente? Uma coisa que ela é bem importante desse período aqui da Guerra Fria é o seguinte, é que isso, de um certo modo, ajudou essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, ela marcou o fim do eurocentrismo, tá? Ela marcou o fim da influência da Europa como a influenciadora das questões que envolvem o mundo, né? Porque assim, apesar da União Soviética, apesar de Moscou estar localizada ainda na Europa, ela está bem no leste da Europa, ela está quase na região da Ásia, boa parte do antigo território da União Soviética é na Ásia, então você tira a Europa do centro das discussões e você coloca Moscou e Washington como centro das decisões mundiais. Essa bipolaridade, ela também serviu para acabar com o chamado eurocentrismo. Então ali, intervenções militares, né, gente? Bom, o que a gente vai falar aqui, gurizada? A guerra ela faz parte dos cultos ideológicos do século XX ocidental, é fato, né? Então as guerras do século XX ali, a Segunda Guerra Mundial, ela não provocou as ondas de euforia e entusiasmo da primeira. A bomba atômica não apenas encerrou a Segunda Guerra Mundial, como também criou um novo problema, né? Porque assim, seria a guerra ainda uma alternativa de solução para as disputas civilizatórias, né?
a gente sabe que assim, ó, os Estados Unidos começaram a montar o seu arsenal atômico em 45, os soviéticos em 49, a Inglaterra em 52 e a França em 1960. No começo dos anos 60, para vocês terem uma ideia, se dizia que o potencial de destruição nuclear de duas superpotências equivalia a 1 tonelada de dinamite por habitante da Terra. Esse é o dado. Né? No caso de uma hecatombe generalizada, o mundo todo seria um único campo de batalha. Guerras localizadas ocorrem frequentemente, quando não há perigo de que extrapolem seus limites. Né? Então, bom, a gente sabe que, diz ali, ó, a gente sabe que, pegando aqui essa questão da cortina da doutrina, né, claro que a doutrina Truman, ela é essa ideia, né, essa orientação para servir para combater as influências da União Soviética. Então, ali o combate ao comunismo em outras nações, mesmo militarmente. E aí nós vamos ter ainda em 47, vamos virar aqui então na página 23, né, pegando aqui a parte dos planos econômicos, ainda em 47, os Estados Unidos lançaram um programa de investimentos e de recuperação dos países europeus destruídos pela guerra, justamente para manter o capitalismo nesses países, para evitar a influência do bloco soviético. O plano chamado de Plano Marshall, proposto pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, por isso esse nome. Então, por esse plano, os Estados Unidos concederam aos países beneficiados empréstimos e auxílios diversos a juro irrisório, juro baixíssimo, tá? Contribuindo para a reconstrução da Europa e também servia, né, gente, uma coisa importante, para alimentar a simpatia da população europeia pelos Estados Unidos. Então, de um certo modo, o Plano Marshall ele neutralizou a ameaça soviética, ele serviu para esse propósito. E aí, em 49, como resposta, os soviéticos também lançam o seu plano de ajuda ao seu bloco lá do leste europeu, que é o Comecon. O Comecon, mesmo com menos recursos financeiros que o Plano Marshall, ele contribuiu para que os países atendidos por esse plano eles se tornassem cada vez mais dependentes economicamente da União Soviética. Então, você tinha o Plano Marshall dos Estados Unidos e o Comecon do lado soviético. Eu preciso encontrar, eu tenho aqui um arquivo, depois eu quero mandar para vocês, eu tenho um arquivo colocando ali quanto de recurso cada país que fazia parte do Plano Marshall recebeu. Tá? A Alemanha recebeu muitos recursos, uma série de países recebeu outros recursos, mas isso eu posso mostrar para vocês amanhã quais foram os países que mais receberam esses recursos. Eu tenho esse material aqui, depois eu posso mandar ele para vocês. Tá? Então, na parte econômica, o Plano Marshall e o Comecon, e aqui a gente vai chegar, então, na parte das chamadas alianças político-militares. Então, aqui para falar, né, gente, sobre alianças político-militares. Então, em 49, devido ao crescimento da tensão das relações entre esses dois mundos, o mundo capitalista e o mundo socialista, foi fundada, por iniciativa dos Estados Unidos, a OTAN. Né? A OTAN, essa aliança que ela ainda existe, né? Essa aliança composta inicialmente por Estados Unidos, França, Bélgica, Canadá, Holanda, Dinamarca, Grã-Bretanha, Luxemburgo, uma série lá, né? Depois a Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia também entraram. E aí em 55 os soviéticos, puxa lá, Pacto de Varsóvia. Daí então Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Albânia, Bulgária, Romênia e depois a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, principalmente depois da oficialização. Na verdade, assim, gente, né? Na verdade, a Alemanha Oriental, oficialmente, ela surgiu em 49, tá? Porque assim, em 49, a Alemanha, uma coisa para relembrar vocês, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela havia sido dividida em 4 áreas, né? Uma área dos Estados Unidos, uma área inglesa, uma área francesa e uma área soviética. As 3 primeiras áreas formaram a Alemanha Ocidental e a área soviética formou a Alemanha Oriental. Então aqui acontece essa definição, né, gente? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Só que a Alemanha Oriental só vai entrar na OTAN, aliás, no Pacto de Varsóvia, perdão, mais depois. Uma coisa que é importante, né, gurizada? O Pacto de Varsóvia, ele não existe mais, certo? Mas a OTAN ainda existe. Tá?
Tá? A OTAN ela ainda existe como organização militar, só para vocês entenderem aqui um pouco. E aí, a gente tem aqui uma informação, vocês têm ali um mapa, né, gente? Vocês têm ali um mapa, do mundo dividido pela Guerra Fria. Né? Então ali vocês têm, né, esse mapa, vocês têm os países capitalistas, os países verdinhos ali, né, aquela parte verde, mais os países da OTAN, que estão em rosa, o Pacto de Varsóvia, mais os países socialistas em laranja. E aí é o seguinte, né, gurizada? Uma informação que vai surgir em 1955, a partir de 55, primeiro, segundo e terceiro mundo. Acredito eu que vocês já devam ter lido esse conceito em geografia. Países de primeiro mundo seriam os países capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo socialistas desenvolvidos, os países ligados à União Soviética, e o terceiro mundo, capitalistas e socialistas pobres. Né? Claro que hoje o bloco soviético não existe mais, mas ainda existem algumas pessoas que denominam alguns países como países do terceiro mundo. Está na hora de atualizar a informação, tá? Muito bem. Ali no final da página 23, vocês têm ali uma parte chamada Saiba Mais, né? Saiba Mais. Ali no diz o seguinte, no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi ocupado pelos aliados, sendo governado de 45 a 52 pelo general MacArthur. O país estava devastado, né? O Japão foi bom, as bombas atômicas vocês viram ali. Com o aumento desenfreado dos preços e do desemprego, boa parte da população foi obrigada a partir para o campo. E aí, para conter a inflação, o governo adotou o Plano Doge, que consistiu em políticas monetárias e fiscais restritivas. Se aboliram empréstimos externos, reduziram subsídios, desvalorizou-se a moeda e se instalou um câmbio fixo. A máquina pública foi enxugada, foi feita a reforma agrária, e no campo político se permitiu o voto feminino, uma reforma educacional seguindo o modelo dos Estados Unidos e se promulgou uma nova Constituição. Tá? Outra coisa, o Japão estava sendo governado pelo MacArthur, mas a família real japonesa estava lá, só que não mandava porcaria nenhuma, quem mandava era o MacArthur. A população japonesa pouco se identificava com aquele governo ou com a recém-criada Constituição, mas essas medidas ajudaram a recuperar o Japão e foi, contudo, após a desocupação que o Japão apresentou um intenso crescimento econômico que é conhecido então como o milagre econômico japonês, que eu acredito que vocês têm que procurar essa informação na geografia, porque eu não conheço muito bem essa parte. Tá, turma? Então aqui, ó, agora, vamos falar aqui sobre a Alemanha, tá? A Alemanha, dividida, como eu falei para vocês. A Alemanha é dividida em 4 zonas, não durou muito tempo, então em 49, as zonas controladas pelo país ocidental virou República Federal da Alemanha, que também é conhecida como Alemanha Ocidental. Né? A Alemanha Ocidental, capitalista, a capital desse território é a cidade de Bonn, enquanto que na zona da Alemanha Oriental, na zona controlada pela União Soviética, se formou a República Democrática da Alemanha, também chamada de Alemanha Oriental, né? Nunca me esqueço, né? Então, assim, ó, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Nunca me esqueço de uma vez que eu estava olhando o episódio do Chaves, né? Que daí era um jogo da seleção contra a Alemanha, e aí ele perguntou, tá, mas qual das Alemanhas, a oriental ou a ocidental? Daí o seu Madruga deu a melhor explicação, né? De um lado bebem cerveja e do outro bebem vodka. Digo, pá, essa referência para mim, assim, né, foi marcante, né? Então, porque de um lado a União Soviética, né, era que exercia influência na Alemanha Oriental, e os soviéticos gostam de vodka, e os alemães ocidentais gostam de cerveja. Então aí ficou essa referência aqui de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Então é o que acontece. Mas uma coisa que é importante, tá, gurizada, é que a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, elas tiveram uma evolução bem diferente. E também não dá para esquecer aqui também que Berlim
também foi dividida, né? Berlim é o seguinte, Berlim estava na parte da Alemanha Oriental, mas Berlim também foi dividida em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A Berlim também ficou dividida em 4 zonas no começo e depois em 2, passou por essa característica. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, então, houve essa divisão, os dois estados tiveram uma evolução bem diferente, com interferência dos Estados Unidos. Na Alemanha Ocidental foi adotado então o modelo capitalista, o modelo de economia de mercado, que teve entre seus pontos altos a criação de uma nova moeda, que é o marco alemão. O modelo era capitalista, mas o Estado ele assumia então a tarefa de garantir educação, serviços médicos, previdenciários para a população, criando condições sociais mais favoráveis à reconstrução do país. O chamado, né, estado de bem-estar social. Ou se vocês vão encontrar também o termo welfare state. O welfare state também é um nome que se dá para esse tipo de Estado, né? Um capitalismo assim mais benevolente, né? Mas uma benevolência, né, de conveniência, né, para evitar uma influência lá do bloco socialista. Já a Alemanha Oriental enfrentou maiores dificuldades também porque o Estado foi estabelecido na parte menos desenvolvida do país, né? Então isso também é informação importante. Uma outra informação importante também, que eu não falei para vocês, no livro de vocês também não fala, é a cidade de Dresden. A cidade de Dresden foi uma das cidades mais bombardeadas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Dresden era uma importante cidade industrial da Alemanha, só que ficava na parte que depois ficou a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, ela então ficou justamente na parte menos desenvolvida no país. Num primeiro momento, muitos alemães orientais defenderam a formação de um Estado independente da tutela soviética, pretendiam instalar uma república parlamentar, pluripartidária e democrática que garantisse os direitos de todos os cidadãos, e ainda não estava em pauta a opção pelo comunismo. Tá? Mas, em 1947, quando foi lançado o Plano Marshall, os soviéticos pressionaram a zona alemã controlada por eles a se alinhar com eles, politicamente falando. Tá? A opção de autonomia em relação à União Soviética foi abandonada, a via pluripartidária virou uma fachada que não escondia o predomínio do Partido Comunista, e aí, em 1955, a Alemanha Oriental, inclusive, passou a integrar o Pacto de Varsóvia. E aí, a gente vai chegar aqui num dos símbolos desse período, né, que é o Muro de Berlim. Bom, gente, o Muro de Berlim. Berlim, como eu falei para vocês, estava dividida, né, em ocidental e oriental. E aí, né, gurizada, o que acontece? Depois de 10 anos dessa divisão aqui, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, muitos habitantes da Berlim Oriental começaram a fugir para o lado capitalista da cidade. E aí acabou que o governo da Alemanha Oriental, né, orientado pela União Soviética, decidiu construir um muro para isolar a parte ocidental do resto da Alemanha. Então, aqui, se eu colocar, por exemplo, Muro de Berlim, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, um material sobre o Muro de Berlim, tem alguns materiais aqui que a gente pode falar um pouco, né? A gente tem aqui, nossa, tem muitos documentários aqui sobre o muro. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, ver o que fala desse material aqui para a gente entender. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Só um pouquinho que deu uma travada aqui na minha informação. Espera aí. Nossa, esses caras com essas propagandas aqui é um saco. Uma coisa aqui. Tá. Assim, ó, gente, sobre o muro, né? Meu Deus. Nossa, tem até música chamada Muro de Berlim. Puxa vida, né? Fernando Sorocaba, Trio Parada Dura. Ah, meu pai do céu. Eu não acredito, né? Eu não acredito nisso, né? Vai tomar banho. Os caras são fogo, né? Os caras são fogo. Então, aqui, gente, sobre o muro, né? A gente pega, deixa eu pegar aqui um pouco para falar sobre esse muro. Esse muro, ele foi, deixa eu ver se aparece
por aqui, ó, vamos ver se aparece por aqui do muro. Deixa eu ver se aparece aqui um pouco. Construção do muro, esse aqui. Comparação aqui para a gente se organizar agora. Acho que é aqui, tá? Uma parte sobre a história do muro que eu acabei não falando para vocês ontem, acabei não encontrando esse material, só encontrei esse material hoje, para falar a verdade. Aqui chegou agora mais gente. O muro, então, ali que vocês estão vendo, o muro, ele tinha ele de uma forma concreta, literalmente, em forma de concreto armado, literalmente, ele simbolizava essa divisão do mundo, dividindo a cidade de Berlim. Então, aquilo que eu havia mostrado para vocês, ele foi construído dentro da área da Berlim Oriental, ele não invade o espaço da chamada Berlim Ocidental, e aí foi construído esse muro. E aqui nesse material, então, que eu estou colocando para vocês, que eu acabei não encontrando na aula de ontem, tem um pouco da história do muro. Então começa com a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim em 4 zonas, né? E na verdade Berlim ela foi dividida também porque ela era a antiga capital do Reich, né? Do Terceiro Reich alemão. E aí, então, em 1948, houve a união das zonas de ocupação de França, Inglaterra e Estados Unidos, e em represália, né, então isso é uma coisa que o vídeo, aquele que eu comecei a mostrar para vocês ontem, ele não falava, em represália, o exército soviético interdita as comunicações entre Berlim e o Ocidente e bloqueia o acesso terrestre à parte ocidental de Berlim. Daí só vai funcionar a parte o acesso aéreo à cidade de Berlim. E aí, em 1949, que vai ser criada oficialmente as 2 Alemanhas. Então, há 71 anos atrás, aconteceu essa criação oficial, essa divisão, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, que eu falava para vocês ontem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí, em 1958, o líder soviético, o Khrushchev é aquele cara, só para contar um pouco para vocês, é aquele cara que assumiu o poder na União Soviética depois da morte do Stalin, né? O Stalin morreu em 1953, em consequência de um derrame cerebral. O Khrushchev, que a gente aqui no Ocidente fala que o Khrushchev, ele ficou famoso por dar uma espécie de desestalinização do regime soviético, denunciando os possíveis crimes que o Stalin cometeu durante o seu governo, enfim, aquilo que poderia ser taxado como crime. Mas também o Khrushchev, ele toma algumas medidas assim bem não tão assim abertas à questão da liberdade, porque, por exemplo, ali está dizendo, em 58 o Khrushchev dá o ultimato para as forças ocidentais desmilitarizarem Berlim em 6 meses, o que vai dar início a essa crise política, vai dar início a essas fugas de moradores do lado oriental para o lado ocidental. Então ali a gente tem um dado que fala de mais de 3.600.000 berlinenses orientais partindo para o lado ocidental entre 1960 e aí no dia 12 de agosto de 1961, um sábado, né? Num sábado começou a operação, o nome da operação é Muralha da China, aonde os soldados em um dia erguem um muro isolando a parte ocidental da parte oriental, né? Então isola Berlim Ocidental da Alemanha Oriental. E no dia 24, então 2 semanas depois, o primeiro fugitivo que tenta cruzar essa barreira acaba sendo morto. Vale lembrar que é o seguinte, dia 12 de agosto de 61, certo? Então num sábado, dia 25 de agosto, na sexta-feira, aqui no Brasil, o presidente Jânio Quadros vai renunciar ao cargo de presidente. Então está acontecendo muita coisa paralela no mundo em 1961. Bom, o que vai acontecer aqui, né, turma? Falar do Khrushchev um pouco, que a gente vai ter que falar um pouco mais ali da ação dele na Guerra Fria. O Khrushchev, vale lembrar que em 1956 houve uma tentativa de, não desalinhamento, mas um pouco mais de abertura na Hungria, né, pelo certo endurecimento do regime lá na Hungria.
e aí os soviéticos mandam os tanques do Pacto de Varsóvia lá para a Hungria e troca o governo e faz. Então, assim, o Khrushchev ele não é tão... enfim, e aí tu pega, por exemplo, também é o mesmo Khrushchev que a gente vai ver mais adiante, que é o premier soviético, durante a chamada crise dos mísseis, aquela crise que quase levou o mundo a uma guerra atômica definitiva, que nem a gente está falando. Bom, e aí, né, gente, em 1971, então as comunicações telefônicas entre os lados da cidade são restabelecidas, mas é interessante que as comunicações entre o lado oriental e o lado ocidental da cidade de Berlim já estavam interrompidos desde 52, 9 anos antes da construção do muro. E aí, o fato final ali da história do muro, né, em 1989, em maio, a Hungria anuncia o rompimento da chamada cortina de ferro, né, que é aquela concepção ali que o Churchill batizou, e em setembro abre a fronteira com a Áustria que a Áustria que apesar de estar ali próximo, né, se vocês olharem tem um mapa aqui, ó, aqui é a Áustria, né, a Áustria ela fazia fronteira com a cortina de ferro e a Hungria pegava uma parte aqui, então a Hungria abre a fronteira com a Áustria e aí várias pessoas do lado leste, do lado da cortina de ferro, migram para o lado oeste. E aí então ali em 16 de outubro, 120 mil pessoas se reúnem em Leipzig, Alemanha Oriental, em protesto contra o governo, pedindo eleições livres. No dia 9 de novembro de 89 o muro cai, a fronteira é dividida, a fronteira é reaberta, e no dia seguinte eleições são anunciadas para o próximo ano, 1990, que foi quando a Alemanha, então há 30 anos, ela voltou a ser um país reunificado. Então aqui também é um ponto que vocês podem colocar ali. Uma situação, uma sugestão, um filme que ele faz uma brincadeira histórica com esse momento de transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, aliás, para uma Alemanha reunificada, não uma Alemanha, né, enfim, um filme que faz uma transição, não sei se alguém já ouviu falar desse filme, é o Adeus Lenin, que faz uma brincadeira com a história, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. O filme eu até tenho, mas no YouTube, se vocês acessarem o filme, vocês também podem encontrar esse filme. Então, deixa eu mostrar aqui algumas cenas para vocês, antes de mostrar esse trailer para vocês entenderem. Aqui são algumas imagens do dia da construção do muro, né? Então essa é uma cena aqui do dia da construção do muro. Aqui, então, é uma outra operação, né? Então, aqui, se vocês observarem do lado esquerdo ali da imagem, tem os funcionários do governo ali erguendo o muro, e do outro lado, alguns soldados, especialmente do lado ocidental, e população assistindo ao muro sendo construído, né? Ali vocês estão vendo essa percepção. Aqui já é o muro alguns tempo depois, com todas, na verdade, para o muro, aquele que ficava visível do lado ocidental, havia uma série de barreiras antes, uma terra de ninguém, então era um negócio bem mais complexo o muro do que aquele muro todo pintado, aquele que a gente costuma ver como essa cena aqui, ó, né? Então havia uma série de barreiras anteriores ali naquele caso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, para a gente entender. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui vou mostrar um pouco. Esse filme é muito bom. Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui. Deixa eu dar uma... Eu vou mostrar só o trailer aqui para vocês do filme. Para a gente... Aqui, ó. É um filme longo, mas vale a pena. Parto antes da queda do muro e ela acordou do coma depois da reunificação da Alemanha. Então é um país novo, é totalmente diferente daquilo que ela viveu. Ela era uma pessoa dedicada ao regime da Alemanha Oriental, então se ela sofresse uma nova emoção, ela poderia infartar e morrer, né? Então se cria todo um universo paralelo para essa pessoa aí, um universo paralelo, inclusive até com reportagens de televisão, com programas de televisão criados só
para ela ali, no caso. Então, cara, esse filme, ele é 2 horas e pouco de duração, mas ele tem umas tiradas muito boas, assim, então faz algumas referências ali muito boas ao processo, a questão da acessibilidade dos produtos nos mercados, enfim, a durabilidade, a estética, é um filme bem usado por vários professores aí, por várias faculdades aí que usam esse material. Vale bem a pena a gente trabalhar. Bom, então aqui agora, turma, nós voltando para o material de vocês, ali fala sobre corrida armamentista e espacial, né? 2 pontos aqui que, de uma certa maneira, nos prenderam o fôlego durante um bom tempo, principalmente nessa primeira parte aqui da corrida armamentista, porque a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, então deixa eu separar aqui um material para mostrar para vocês, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, deixa eu abrir aqui um arquivo para mostrar para vocês novamente, essa disputa, ela compreendeu a ciência, a tecnologia e a produção de armamentos sofisticados e também de uma tecnologia espacial. E aqui, turma, a questão dos armamentos, ela acabou levando o mundo a prender o fôlego durante um bom tempo, como eu disse para vocês, porque os Estados Unidos já dominavam, já tinham dado uma amostra do seu arsenal ao usar a bomba atômica no Japão em 45, aquilo que para alguns estudiosos seria uma forma de demonstração de força para a União Soviética, de que eles não pensariam 2 vezes em usar esse arsenal atômico caso houvesse algum conflito. Bom, seja como for, a União Soviética já vinha desenvolvendo a sua tecnologia atômica desde 43, 2 anos depois que 2 anos depois que os Estados Unidos haviam iniciado seu programa atômico, né? Então, só que uma coisa que é importante, né? A União Soviética, com os ataques ao Japão, o Stalin acelerou o projeto de construção à bomba, mas que só foi finalmente testada com sucesso no ano de 1949. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, né? Já nos anos 30 e 40 já ocorriam grandes descobertas científicas sobre a questão do átomo, aquela questão ali do centésimo de milionésimo de centímetro, essa é uma parte aí que creio que o professor de física poderia explicar melhor para vocês, eu não entendo muito essa parte aqui, porque os físicos sonhavam em descobrir uma maneira de liberar a energia que estava no núcleo do átomo, tinha a teoria aquela, né, da reação em cadeia, aquilo que é um pouco da ideia do Einstein, né, que era um físico bem conhecido na época, e aqui a gente tem, né, um pouco de uma amostra aqui da questão questão do urânio, né, do urânio 235 ali, como você consegue perceber, mas a gente percebe aqui também um outro ponto, de que o físico húngaro Ion Szilárd foi o primeiro a perceber o potencial de destruição do poder do átomo, e ele escreve uma carta e pede que o Einstein assine essa carta falando sobre essa coisa do poder do átomo. E aí vem o apelo ao presidente Roosevelt, né? Então, lá em 43, né, na verdade, em 41, na verdade, vamos construir uma bomba atômica, né, vamos fazer isso. E aí, então, a gente tem a criação em 42, na verdade, em 42 é criado o Projeto Manhattan no deserto do Novo México, todo esse complexo industrial aí que vocês estão vendo e que eu havia mostrado para vocês naquela música lá daquela banda canadense Rush, né, o Projeto Manhattan, ele foi desenvolvido no deserto do Novo México, então, a partir de 1942, nesse local aqui. E o físico recrutado para construir a bomba foi o Robert Oppenheimer, né? O Oppenheimer, que é esse cara, então, que vai construir, vai desenvolver a bomba. Esse cara aqui que vai enfrentar alguns problemas, né? A questão do urânio, qual o mecanismo de detonação, quais os materiais usados para isso, como controlar a reação em cadeia, que eram características de um experimento que estava sendo feito pela primeira vez. Então havia uma série de riscos, então é por isso também que eles foram lá para o deserto do Novo México, uma área bem desabitada, para não ter tantos riscos
para a população. E aí, em 3 anos, na verdade, olha só, né, gente, em 3 anos, a primeira bomba ficou pronta. A primeira bomba detonada foi uma bomba de plutônio. A bomba de plutônio que foi o tipo de bomba atômica que foi jogado em Nagasaki, né? Na verdade, eles tinham dois materiais para fazer o teste. Eles tinham o urânio, que foi o que acabou sendo o material da explosão em Hiroshima, né, o urânio 235, enquanto que em Nagasaki foi usado plutônio. Então essa aqui foi a primeira bomba detonada no dia 16 de julho, então faz a conta aqui, gurizada. Eles fizeram o primeiro teste lá com essa Trinity aí, com essa bomba de plutônio, e 3 semanas depois eles estavam testando pela primeira vez, na verdade, a bomba no Japão, né? Então faz a conta aí, 16:30, 3 semanas depois eles estavam, porque o ataque a Hiroshima, por exemplo, ele foi no dia 6 de agosto, né? Como eu havia comentado com vocês. Essa é uma série de frames mostrando da primeira explosão atômica. Sim, gente, essas são fotos da primeira explosão atômica, é isso que vocês estão vendo, esse cogumelo assustador aí. A primeira imagem, então, ali essa bomba ela foi suspensa numa torre, né? E aí, em questão de milionésimos de segundo, a reação em cadeia da explosão ali vocês conseguem perceber. E isso aqui, ó, gente, isso aqui é a mesma explosão fotografada 0,016 segundos depois da explosão. Então, essas imagens assustadoras aí, parece um cogumelo, é isso daí que acabou acontecendo, então, ali dessa explosão. E aí, é claro que o Oppenheimer também acabou se questionando, né? Ele fala, me tornei o destruidor de mundos. Então, um pouco daquilo que essa frase, me tornei a morte, o destruidor de mundos, isso nos remete à filosofia do Bhagavad Gita, né? Que é uma filosofia indiana que falava sobre a questão do destruidor de mundos, né? Então, isso que aconteceu. Num primeiro momento foi pensado em usar hidrogênio nas bombas, as reações poderiam maximizar o poder tanto do urânio quanto do plutônio, mas os cientistas do projeto, né, lá em Los Alamos, se rebelaram ao receberem ordem para fazer uma bomba muito mais poderosa que a atômica, pensando na destruição que isso causaria, que realmente, quando a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, a primeira bomba, então diz ali, ó, em 49, os soviéticos testaram a bomba atômica. Em 52, os Estados Unidos apresentaram outra inovação, que era a bomba de hidrogênio, que era mais potente ainda do que a atômica, e os soviéticos, um ano depois, também testaram a sua bomba de hidrogênio. E aí, nesse período, é claro que a indústria bélica dos países recebeu maciços investimentos. Então, se a gente for pegar os orçamentos militares dos Estados Unidos e da União Soviética, durante esse período da Guerra Fria, o orçamento militar ele era um orçamento bem alto. E aí, gente, claro, né, ali vai falar depois da corrida espacial, mas é um ponto que a gente vai ver mais adiante. Então, os soviéticos em 49 testam a sua primeira bomba atômica, né, a primeira bomba atômica ali. Aqui são algumas imagens que a gente está vendo de testes atômicos aqui em Neuetak, né, que é lá no Pacífico Sul. Olha isso aqui, olha essa explosão ali, não é um sol, gurizada, ali é uma explosão atômica, gente. Então, isso mostra, né, que o poder da bomba atômica ela tem o poder do Sol, né? A minha gata aqui tá querendo entrar no computador aqui também, né? Essa é olha só esse outro ângulo aqui da explosão, e aqui, nesse material que eu estou mostrando para vocês, tem um pouco da quantidade de ogivas nucleares e a potência dessas ogivas nucleares em TNT, né? Então ali tu pega, por exemplo, aparece bem no cantinho ali do gráfico, a bomba de Hiroshima, ela, por exemplo, tinha potência de 0,015 quilotons de TNT. E as bombas que os Estados Unidos e a União Soviética produziram depois desse primeiro teste atômico, elas eram muito mais potentes. Então ali vocês pegam, tem os gráficos ali mostrando
tem os gráficos ali mostrando a quantidade de ogivas que vai crescendo ao longo do tempo, mas a gente pega, por exemplo, entre 1960 e 89, os soviéticos eles passaram na frente da quantidade, mas não em potência de explosão, né? Mas enfim, faz a conta ali, ó, mais de 50 mil bombas atômicas existiam no mundo, só entre Estados Unidos e União Soviética até 30 anos atrás. Então, vocês conseguem perceber que é algo. Imagina se dá alguma. E quase deu merda alguma vez, assim, algumas ameaças, não só daquela crise dos mísseis em 62, mas outros fatores aqui também que acabaram quase levando o mundo a uma guerra atômica em algumas oportunidades, tá, turma? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Aqui mais uma foto, né, de uma explosão aqui no caso. Então, é um negócio bem assustador mesmo, é um negócio muito, muito, muito assustador. Então aqui agora para a gente dar sequência, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui para vocês, outro tema que a gente vai ver então para hoje, outro tema que a gente vai ver aqui para hoje, só para a gente já se encaminhar mais aqui para o final, e é uma parte que eu adoro particularmente, eu sou suspeito para falar, é que além da corrida armamentista, Estados Unidos e União Soviética também investiram muito na tecnologia espacial, desenvolvendo satélites, foguetes, estações espaciais tripuladas, equipamentos, né? Então aqui, deixa eu colocar para vocês mais um, ali vocês estão vendo, né? Então é a corrida espacial, e ali a gente tem alguns símbolos dessa corrida espacial. Lá dos Estados Unidos vocês têm ali as cápsulas do projeto Apollo, e vocês têm ali do lado soviético, provavelmente seja a nave, né? A nave que foi lançada, o cosmonauta soviético Gagarin, né? Então aqui, para a gente começar essa parte aqui, historicamente, quem larga na frente dessa corrida foi os soviéticos, né? Então, em outubro de 57, os soviéticos lançam ao espaço o primeiro satélite espacial, que é o Sputnik, é isso que vocês estão vendo ali em outubro de 57, eles lançam o Sputnik, que é esse satélite que vocês estão vendo ali, tá? Que era uma coisinha pequena, que dava só pequenas transmissões de sinais, né? Enfim, orbitou. Dizem que ainda está orbitando ao redor da Terra o Sputnik. Claro que já não funciona, dizem que não funciona mais, mas enfim, diz que existe um site que vocês conseguem encontrar quais são os satélites que estão orbitando ao redor da Terra até hoje. Tem um site, uma vez eu acessei um site há muito tempo atrás que mostra isso. E aí, no mesmo ano, os soviéticos eles lançam ao espaço a cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, né? É claro que a questão aqui da Laika, gurizada, né? A Laika, que ela foi mandada ao espaço em novembro de 57 a bordo da Sputnik 2, a Laika ela morreu horas depois do lançamento do foguete, e especialmente por causa do aumento da temperatura e da aceleração dos batimentos cardíacos. Ela foi uma cobaia, né? Na verdade, Laika, gurizada, Laika é o nome que aqui o Ocidente deu para a cachorra, porque o nome original mesmo da cachorra era Kudryavka, né? Então aí a Kudryavka foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Não voltou, né, gente? A história direto ao assunto, corrida espacial, né? Esse eu não olhei ainda, Luísa, esse da corrida espacial, mas ele deve ser interessante, porque a corrida espacial é um tema bem legal de trabalhar. Ele é um tema, então, até vou dar até vou dar uma olhada nesse teu material que tu colocou aqui, Luísa, porque eu acho que esse é um tema bem interessante. E aí, então, aqui tá a cachorra, né, dentro da cápsula, ó, bonitinha, né? Hoje existe lá em Baikonur, que é no atual Cazaquistão, que é o local onde ainda hoje os russos mandam seus foguetes para o espaço, hoje há uma pequena estátua homenageando essa que, de um certo modo, foi uma pioneira, né? Mesmo que não tenha voltado, mas os dados que eles conseguiram coletar da Laika,
porque foram conectados vários sensores, foram importantes para desenvolver depois, mais tarde, o lançamento de pessoas, né? E aqui a gente vai ver uma coisa aqui, né? No caso, claro que ali vocês estão vendo no material de vocês, diz que em 58, diante do sucesso soviético, os Estados Unidos criaram a NASA, né? Criaram a NASA, deixa eu só voltar ali um pouco, né? Eles criaram a NASA em 58, né? Ali como vocês estão vendo, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e lançaram o Explorer primeiro, né? Então Explorer, né? Internet Explorer, sempre o mais lento aqui, né? Então em janeiro de 58 eles lançaram o Explorer, que era um foguete desse tamanho assim, enfim, mas ele orbitou, fez todo o sucesso ali, deu certo. O governo estadunidense também implantou projetos educacionais para melhorar e incentivar o ensino de matemática e ciências nas escolas, para formar futuros profissionais, para contribuir para as pesquisas relacionadas à tecnologia espacial. E aí, em 61, os soviéticos eles lançam uma nova fase da sua corrida espacial e enviam o primeiro ser humano ao espaço, o Yuri Gagarin, que faz um voo orbital a bordo da nave Vostok I, que é aquela nave que eu mostrei para vocês no início dessa parte da corrida espacial. No dia 12 de abril de 1961, o Gagarin faz esse voo e faz essa famosa declaração ali, a primeira, né, que diz que a Terra é azul. A segunda, ela não é tão famosa, né? Mas enfim, ele também teria dito que ele falou: olhei para todos os lados, mas não vi Deus, né? Então aquela coisa de que Deus está no céu, né? Aquela coisa que as matrizes religiosas costumam dizer. Essa série História direto ao assunto. Claro. Essa série, eu não olhei essa série, mas eu já olhei uma sinopse dela. Ela é boa mesmo, verdade. Essa aqui é uma série muito boa, essa História direto ao assunto. Agora eu tava lembrando, eu não cheguei a olhar ela, mas eu cheguei a olhar um pouco da sinopse dela, não cheguei a assistir nenhum episódio até. Mas é boa, muito boa essa tua dica aqui, Luiz, assim, tá? Então, o Gagarin, ele faz esse voo, ali diz, né, gente, que ele fez esse voo aos 27 anos, e ele morreu aos 34. Na verdade, o Gagarin, só para situar vocês, ele era também piloto de caça. Na verdade, hoje, para qualquer pessoa que quer se candidatar a ser astronauta, precisa ter, além de uma formação específica em engenharia, precisa ter várias horas, acho que pelo menos 5, 6 mil horas em voo a jato, em pilotar caça. E aí o Gagarin, ele acabou, estava pilotando um caça, deu um pane no caça e ele acabou morrendo, infelizmente, né? Então o Gagarin acabou falecendo em 68, mas ele é uma referência, enfim, há várias homenagens ao Gagarin e ao seu papel pioneiro, né, e ao seu papel pioneiro em tudo isso, né? Então, porque é inegável, tá, gente? É inegável a importância desse sujeito na história. Então, aqui, turma, para nós seguirmos, né? E aí, como é claro que, deixa eu passar aqui para adiante. É claro que, então, ali depois disso, como resposta, os Estados Unidos anunciam um projeto para explorar a Lua, fazem vários testes, alguns tiveram sucesso, outros não, como foi o episódio da nave Apollo 1, que ela pegou fogo num curto-circuito ocorrido durante um treino, matando os seus 3 tripulantes. Então a Apollo 1 ela acabou nem decolando, os caras estavam fazendo um teste e pegou fogo e morreu os 3. E somente em 69, depois da 11ª missão, né, na verdade da 10ª, né, porque a Apollo 1 nem chegou a decolar, na 10ª missão, na Apollo 11, no dia 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 enviada à Lua, ela consegue, né, pousar na Lua. E aí aquela história lá do Neil Armstrong, aquela frase lá, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Então aqui os astronautas, o Armstrong, o Collins, que era o comandante do módulo de comando, né, o módulo de serviço,
e o Aldrin, né? Então os dois de baixo foram os que acabaram pousando na Lua, né? Aqui, claro que tem gente que não acredita nisso hoje, mas por favor, né, cara? Os custos que se fizeram, tem gente que fala que aquela imagem lá, essa imagem que vocês estão vendo agora do Jeep, desse pequeno Jeep para andar, isso em outras missões, acho que a partir da Apollo 15 até a Apollo 17, eles levaram pequenos veículos para andar sob o solo lunar, né? Tem gente que fala que isso aí é feito num estúdio pelo Stanley Kubrick, pelo sei lá quem, os coió aí que acreditam em terra plana, acho que o homem não foi na Lua, né? Enfim, tá? Eu fico meio possesso com esse tipo de coisa. E aí, turma, para a gente continuar aqui falando um pouco, uma coisa que é importante, uma curiosidade, depois dessa questão da corrida espacial, é que no começo dos anos 80, os Estados Unidos anunciaram um plano, um projeto que acabou causando muita agitação no país e também no mundo, um projeto chamado Guerra nas Estrelas, ou um projeto chamado Star Wars, que fazia, sim, uma referência ao filme de 1977, né? Porque assim, ó, um plano, olha só que coisa, né? O plano Guerra nas Estrelas era construir um sistema de satélites munidos de raios laser, controlado por computadores, que poderiam ser ativados a qualquer momento para atingir mísseis soviéticos em caso de uma guerra nuclear. Esse projeto ele foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan, que era um cara toscão lá, o Reagan, né? O Reagan que ele foi, ele teve a sua vida profissional antes dele virar político, ele era ator de cinema de uns filmes bem tosco, assim, né? Dizem que o principal filme que o Ronald Reagan atuou, o ator principal do filme era um macaco, né? Para vocês terem uma ideia. Então aí o Reagan, ele no auge ali da Guerra Fria, daquela paranoia, guerra às drogas, o Reagan, se eu não estou enganado, ele é o presidente dos Estados Unidos na época em que se passa aquela série Stranger Things, né? Então, acho que sim, aparece nessa última temporada que eu estava olhando, aparece lá uns cartazes do Reagan Bush, vocês devem ter visto isso, né? Porque era o Reagan concorrendo a presidente e o George Bush concorrendo a vice-presidente, né? Então, na chapa Reagan Bush, que acabou sendo eleita, né, lá em 84 para governar até 88. O George Bush, que depois veio a ser presidente de 88 até 92, o pai do George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos de 2001 até 2008, né? Então ali para vocês perceberem. Bom, outra característica aqui do período, gurizada, né? Outra característica aqui desse período da Guerra Fria, vocês vão ter no material de vocês ali na página 25, é a questão dos serviços de espionagem dos dois países, né? Vocês têm ali, só para a gente situar um pouco, né? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles desenvolveram serviços de inteligência para obter informações secretas sobre as pesquisas científicas e tecnológicas dos países desenvolvidos. Então, ali são as famosas, né? São as famosas CIA e KGB, a CIA criada pelos Estados Unidos em 1947 e a KGB da União Soviética criada em 1954. E as ações desses mecanismos de espionagem, o recrutamento também de agentes secretos estrangeiros para não ficar tão na cara de que era uma coisa somente de Estados Unidos e União Soviética, foram impulsionados por essa corrida armamentista internacional e espacial, sempre buscando descobrir novidades científicas do inimigo, o que contribuiu também para desenvolver tecnologias que foram usadas tanto para a guerra quanto para a melhoria da vida da população. Então, por exemplo, vacina, equipamentos cirúrgicos a laser, microcâmeras, microfones, tudo isso também é resultado desse desenvolvimento tecnológico que essa espionagem ela foi feita. E
também atuavam em questões diplomáticas, né? Tu pega, por exemplo, a CIA e a KGB, elas atuavam em atividades de contra-informação, que consistiam em divulgar boatos nos meios de comunicação de massa, a fim de influenciar a política dos países, abalar relações entre nações, deixar o povo desconfiada, criar imagem positiva ou negativa dos regimes capitalista e socialista, e também operações clandestinas para influenciar ou derrubar governos, né? Então, ali, auxiliando em proteção de fronteiras, descobrindo agentes infiltrados, vigiando o cotidiano da população, especialmente pessoas consideradas suspeitas, né? Como foi o caso, por exemplo, lá dos Estados Unidos, nos anos 50, do verdadeiro plano de caça às bruxas, idealizado pelo senador Joseph McCarthy, o macartismo, que desencadeou uma onda de perseguição a supostos simpatizantes do comunismo nos Estados Unidos, né? Então ali o macartismo foi uma coisa assim absurda, né? Então ali, por exemplo, várias pessoas foram acusadas de espionagem comunista. Tem o famoso caso aqui para falar para vocês, né? Tem aqui o famoso caso do casal Julius e Ethel Rosenberg, que seriam espiões que entregaram o segredo da bomba atômica aos russos e que acabaram sendo condenados à morte. Esse casal de físicos nucleares, né, foram condenados à morte, mas se provou que eles não eram nada. Na verdade, era uma perseguição, havia um preconceito, porque os caras eram de origem judaica, e aí o casal Rosenberg acabou sendo condenado à morte, para vocês terem uma ideia da paranoia que foi. Fora personalidades no meio artístico que foram perseguidos por serem considerados comunistas ou coisa assim. O caso do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin teve que ir embora dos Estados Unidos, é um caso bem conhecido. O diretor de cinema Dalton Trumbo, né, o Dalton Trumbo, ele, só para contar um pouco da história dele, ele tem um filme chamado Trumbo. Vocês podem pesquisar esse filme se alguém já assistiu. O Dalton Trumbo, ele teve, por causa dessa acusação que se fez em cima dele, ele foi impedido de atuar em vários filmes dirigindo, né? Esse Dalton Trumbo, que foi um cara que inclusive depois ele foi escolhido pelo Kirk Douglas, que é aquele ator que morreu no final do ano passado, com mais de 100 e poucos anos, o Dalton Trumbo, que foi o diretor do filme Spartacus, né, o filme aquele lá de 1960, né, um filme aquele muito bom, o filme Spartacus, né, uma referência, mas o filme Trumbo, se vocês puderem assistir, o Trumbo no filme ele é interpretado por aquele ator que faz o Walter White na série Breaking Bad. É um baita filme, eu recomendo bastante para vocês. O macartismo também ele aparece num filme chamado Boa Noite e Boa Sorte. Depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. Esse filme eu tenho ele aqui, também eu posso passar ele para vocês. É um filme que ele foi gravado há uns 10 anos atrás, mais ou menos, mas é que ele foi todo produzido em preto e branco, porque no filme, para fazer o senador McCarthy, eles usaram filmagens reais do senador McCarthy em programas de televisão. E aí, para dar atmosfera, eles fizeram todo o filme em preto e branco. É um filme dirigido pelo George Clooney. Muito bom o filme, eu recomendo para vocês também. E, claro, a gente voltando aqui, e os serviços de espionagem acabaram se tornando muito populares no cinema, especialmente os filmes da série 007. Claro que no filme do 007, que é baseado nos livros do Ian Fleming, sempre a luta de um espião britânico ligado à causa dos Estados Unidos e seus inimigos, que eram geralmente comunistas ou soviéticos. Então ali vocês pegam, por exemplo, 007 na mira dos assassinos, 007 contra a Octopussy, 007 somente para os seus olhos, o espião que me amava, os diamantes são eternos, com 007 só se vive duas vezes, 007 contra a chantagem atômica, Moscou contra 007, 007 contra o satânico Dr. No, o filme Ponte dos Espiões, é um filme que alguns de vocês podem ter assistido, que é uma referência muito boa. Enfim, nossa, tem muito filme sobre espionagem, sobre Guerra Fria, sobre macartismo, que daria para nós ficar falando aqui uma manhã inteira.